Eu quero falar de algo também que é muito interessante, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde. Eu tenho uma reportagem que fala sobre o tema deste ano, que é a depressão, uma doença que afeta 5,8% da população brasileira e muitos não sabem que tem o problema e outros não admitem. Mas assim que diagnosticada, a pessoa deve buscar ajuda. A depressão, ela pode causar até a morte. E a situação, o momento em que vivemos, a situação pessoal de cada um propicia a se chegar a esse estado. Presta atenção nesta reportagem. Pode liberar. Depressão ou tristeza? Você saberia diferenciar? 322 milhões de pessoas no mundo são afetados com a depressão, segundo os dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Isso representa cerca de 4,4% da população mundial. No Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. E o pior, 7 em cada 10 deprimidos sequer sabem que estão doentes. Eu não conseguia ver televisão, eu não conseguia me concentrar lendo, eu não conseguia ter pensamentos positivos. O tempo inteiro eu achava que eu ia bater o carro, que ia acontecer alguma coisa comigo. Mas como reconhecer essa doença? A psicóloga Flávia Perna fala dos sintomas que podem indicar o início de um quadro depressivo. A depressão seria quando a pessoa tem uma perda, certo? Os neurotransmissores não estão funcionando adequadamente, não estão encaminhando dopamina, serotonina, todos eles estão com falha. Então, dessa forma é diagnosticada a depressão em si, certo? E aí, os sintomas psicológicos e físicos, eles não são a causa, e sim consequência muitas vezes, certo? Então, cansaço físico, cansaço mental, baixa autoestima, tristeza, o luto, todas essas questões, elas vão acopladas, não? Mas elas não são assim a depressão. Cinza, sem cor. É assim que o depressivo vê as coisas. Chamado por muitos como o câncer da alma e considerado o mal do século, até 2030 deve ser a doença mais comum em todo o mundo, não distinguindo sexo, idade ou classe social. É tão difícil sair, né? Vai entrando devagar, né? A pessoa vai se isolando, não vai querendo receber ninguém, fica naquele mundo fechado e daí depois, quando cai na tomar o remédio, não consegue se livrar. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo maior nas Américas. Mas como saber se estamos com depressão ou em estado depressivo? Baixa autoestima, cansaço, estresse. O estresse é um grande fator. Como a depressão também é uma questão genética, né? Pode vir com essa falha genética, o estresse ele ajuda, potencializa isso. Então o estresse, a falta de prazer, o mundo fica mais chato, não tá legal, uma briga muito séria no relacionamento, um relacionamento abusivo, tudo isso a pessoa acaba tendo a sua perda da autoestima, perde a vontade e o prazer, tudo isso daí chega aqui já achando que um desses fatores já é depressão, e não é. Muitas vezes a depressão necessita desse diagnóstico, certo? Com o psiquiatra, com exames e também com esse conjunto todo pra gente poder colocar, não é depressão. Senão é uma tristeza profunda, é um estado depressivo, é um desânimo, é uma ansiedade. Eu achava que depressão era você ficar triste no cantinho. E não é. Na realidade, você tem uma angústia dentro de você. A depressão, ela não é um mimimi. A depressão, ela não é uma tristezinha. Ela é grave. Ela pode ocasionar suicídios. Aquela pessoa que era feliz, alegre, ela pode entrar numa depressão e se tornar a pessoa mais triste, rabugenta, fechada. Então, sim, depressão não é uma brincadeira. Depressão, ela tem que ser cuidada e tratada.